eu quero sambar. Este samba que misto de maracatu. A gente preparou 2 números para mostrar para vocês. Tá? A gente vai fazer cada número 2 vezes, para vocês poderem assistir, escolher o que fotografar e se quiserem acender alguma luz ou flash na segunda vez, para vocês ficarem mais à vontade. Tá? Depois disso a gente dá 10 minutinhos para as meninas se prepararem para a gente fazer a coletiva, vocês fazerem as perguntas para a equipe criativa e para o elenco. Tá bom? Tá ótimo. Então muito obrigado, aproveitem, se divirtam. Para vocês saberem, o primeiro número se chama Minivan e o segundo número é Aleluia. Loading. Obrigado, gente. Além do mais, quando ele crescer, ele vai poder fazer terapia para saber onde foi que você errou. Porque você sabe, né? A culpa é sempre da mãe. Eu só queria me sentir preparada, sabe? Pra quando o bebê chegar, por exemplo, o quartinho dele. Amiga, o quartinho do bebê tá praticamente pronto. Eu deixei a minha casa, a casa da minha mãe e a casa da minha sogra à prova de crianças. Eu também deixei a minha casa à prova de crianças. Mas as crianças continuam entrando. Eu tô falando sério, Márcia. Meninas, olha só, eu vou dar luz daqui a 3 semanas. Se eu não colocar o nosso nome na lista de espera, a gente não consegue uma vaga numa escola boa. Ela tá falando da faculdade? Não, eu tô falando do prezinho. Eu pesquisei, amigo, o prezinho tá muito competitivo. Calma, ei, para! Falta muito tempo pro Brasil ainda, né? Amigo, olha só, ela tá certa, tá? Aproveita enquanto o bebê não nasceu ainda. Eu nem lembro mais como era a minha vida antes de ter filhos. Eu lembro. Eu era gata. O que era? Eu era sexy. Meu carro conversível. Eu era jovem, eu era incrível. Era sexy, era louca. Deixava os caras com água na boca. Mas uma noite de lua, almoço e sem querer, eu fui parar no castelo de
mãe, a gente fica com ela. Vocês estão ouvindo isso? Não, o quê? Ela parou de chorar. Amiga, você conseguiu. É prática, amiga. Com o tempo você chega lá. Ai, meu Deus, eu nem acredito que ela parou de chorar. Parece até um milagre. Dani, acredite, ao final de um longo dia, você aprende a dar valor ao glorioso som do silêncio. Amém. Eu já servia jantar, já dei banho, cheguei a lição. Canta, garota. Historinhas de fadas Coloquei todos na cama com os dentes à luzir. Aleluia. A criançada foi dormir. Aleluia. 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 Criançada foi dormir. Posso escolher o que eu hoje, pois a criançada foi dormir. Posso pintar as unhas, tirar a sobrancelha, usar o que eu quiser vestir. Não tem clima pra matar, não tem luta pra dar, pois a criançada foi dormir. Aleluia, 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 aleluia. Criançada foi dormir. Ouço o peso do sorvete que eu mesma proibi, pois a criançada foi dormir. Posso bater papo no telefone, sem um anisanheto pra pedir. Aleluia. Acabou os tiquititas, nem no fim nem no duvida, pois a criançada foi dormir. Aleluia, aleluia, aleluia. Criançada foi dormir. Já no armário vou entrando na banheira, pois a criançada foi dormir. Aleluia, aleluia, aleluia. Criançada foi dormir. Chega tudo bonitinho, tá na hora do quentinho, pois a criançada foi No banheiro me trancar, cheguei pra trabalhar, pois a criançada foi dormir. Pois a criançada foi dormir. Pois a criançada foi dormir. Obrigada, gente, por esperar. Muito obrigada por estarem aqui. É muito importante divulgar a cultura. A gente sempre aqui lutando para colocar os espetáculos em cartaz. Primeiro, eu queria fazer uma breve explicação o porquê de produzir esse espetáculo. Nós fizemos uma viagem de férias para Buenos Aires, e eu e Jarbas, e a gente costuma assistir, mesmo de férias, tudo que está em cartaz. E a gente viu Madre, em musical. Incrível musical, nunca tinha ouvido falar. Esse musical é um musical americano, off-Broadway, que já fez sucesso em alguns países do mundo, mas a gente não conhecia. Fomos assistir, ficamos encantados, porque rimos o tempo inteiro, choramos, nos emocionamos. Acabou a peça, eu tenho que produzir essa peça, eu vou comprar esses direitos de qualquer jeito.
saí do teatro, liguei para o meu advogado, falei, pelo amor de Deus, compre agora os direitos do Motherhood antes que alguém compre no meu lugar. Enfim, isso foi em 2022, não tinha o Luca ainda, estávamos planejando ainda e conseguimos produzir agora em 2025 com muita luta. 2025 foi um ano muito difícil para a captação, foi um ano que todos os produtores teatrais estão de cabelo em pé, mas a gente conseguiu colocar em cartaz. Mira, tudo bem, amor? E estamos em cartaz, vamos entrar em cartaz amanhã, se Deus quiser. Então, está aberto para perguntas, tá? Produzir um espetáculo sobre maternidade me emociona muito. São dois assuntos que estão latentes dentro de mim, que é a menopausa e a maternidade ao mesmo tempo. E então é uma alegria, um alívio, curar dores da maternidade, porque a maternidade não são só flores, são dores também. E através das minhas meninas, do nosso elenco maravilhoso, eu também tenho curado as minhas dores. Então, está aberto para perguntas, fique à vontade. Só falar sobre o texto. Sim. A gente se encantou com esse musical também porque, além de ser latente, né, a coisa da maternidade, é um assunto universal. Né? A gente pensou nisso no dia. Assim, quem não é mãe, é filho, né? E se emociona do mesmo jeito, porque vai lembrar da sua infância e da mãe maternando. Sobre o nome do espetáculo, né, que em inglês é Motherhood, que em português seria maternidade. Mas quando a gente fala maternidade em português, a gente lembra do hospital, né, da sala de parto. Então, por isso, e como, né, em Buenos Aires também era Madres, a gente então decidiu colocar esse nome Mães. E a história é a história de uma personagem que vai ter o bebê e acontece um chá de bebê na casa dessa personagem, que as amigas organizaram. A Jéssica estava grávida, todo mundo viu. Mas acontece essa festa desse chá de bebê e aonde ali então a gente consegue explorar os diversos tipos de maternidade. Né? Uma mãe que tem 5 filhos e é dona de casa, uma mãe que é uma advogada e tem um filho e não dá conta da vida porque tem que gerir o escritório e cuidar do filho, da história, isso tudo. Uma mãe que é divorciada, que é separada, então também tem essas dores dessa mãe, e assim a gente vai abordando vários temas da maternidade dentro do espetáculo. Deixar ainda falar um pouco sobre isso. E aí, Tiago, para pergunta. Oi, bom dia. Esse espetáculo ele é norte-americano originalmente, mas ele sempre foi muito adaptado à cultura local porque é um espetáculo de situações, ele tem um humor muito contemporâneo, ele usa muitas referências locais, né, de cada sociedade que ele onde ele está sendo montado. E essa aqui foi esse foi o desafio, né? Foi trazer ele para a cultura, né, brasileira, trazer as nossas referências, porque ele não é uma coisa que está lá nos Estados Unidos, ele tem que estar aqui. A gente tem que se identificar com ele. E a brincadeira foi essa, inclusive alguns nomes, né, dos personagens foram alterados para a gente também ter uma relação mais familiar com esses nomes. O nome do espetáculo virou Mães, né, porque como o Jarbas falou, maternidade é um hospital. E aí as piadas foram, né, as piadas, as situações cômicas em que elas são colocadas, referências, né, algumas foram impossíveis, então a gente teve que criar outras. E essa foi a brincadeira, assim, mas elas se apropriaram maravilhosamente. E agora é delas, agora é isso, agora é nosso. Delas. Eu queria também apresentar a equipe criativa do espetáculo antes que a gente abra para perguntas. Ana Toledo fez a tradução e versão do espetáculo. Guilherme Terra, que é o nosso diretor musical, um enorme responsável por esse espetáculo. Esse espetáculo, 80% é cantado, né? Então, um trabalho importantíssimo dele. Natália Lana, nossa cenógrafa do coração, que fez esse cenário pop, que eu estou apaixonada. Bruno Oliveira, nosso figurinista, do Brasil. Dico Lourenço, que é o nosso visagista. A Sabrina Mirabelli,
Mirabelle, que é a nossa coreógrafa e assistente de direção, o Wagner Freire, que é o nosso iluminador também do coração, e o Toco Michelazzo, que é o sound design. Foram todos? Foram. E as nossas 4 estrelas maiores. Por favor, podem perguntar, fiquem à vontade. Eu queria perguntar para as 4 meninas essa relação de maternidade. Não sei se todas as 4 são mães, acho que não, mas as que são principalmente, como é que representar esses momentos e o quão presente isso foi ou é para a vida de vocês. Vou responder, tá bom? A maternidade, eu acho que me transformou muito, né? Eu tenho um bebê de 2 anos e 8 meses. Acho que a maternidade é uma revolução na vida de quem escolhe maternar, né? E tem muitos, como a Cláudia falou, muitos processos que a gente aborda na peça, a gente vive na vida mesmo, né? E através da arte a gente consegue falar das dores e das delícias da maternidade com humor. Então, até quem não maternou ainda, ou quem não tem a chance de maternar, tem a chance de ter essa empatia através das cenas, né? Então, é claro que acho que o fato de eu ser mãe contribuiu muito para a construção dessa personagem, mas também acho que quando temos excelentes atrizes como Bia e Helga, que não são mães, mas são grandes atrizes, conseguem transmitir também essas emoções, essas dores, as delícias. E a Giovana também é mãe, para poder falar um pouquinho. Oi, gente, bom dia. Eu gostaria de falar, acho, da perspectiva de filha, né? Afinal, quem é filho aqui? Levanta a mão só para saber. Ah, obrigada. É o seguinte, eu acho que eu quero falar da perspectiva de filha, porque a minha mãe, calma, eu fico até emocionada falando isso, mas era meu sonho trabalhar com Cláudia Raia, porque a minha mãe sempre me levou ao teatro. Eu sou de Brasília. E ela me levava para ver nas raias da loucura, Não Fuja da Raia, e eu ficava encantada com tudo isso. Então, eu poder trazer a minha mãe agora para me assistir no palco, contando essa história, isso para mim é muito especial. Minha mãe está chegando aí de Brasília para assistir. Então, eu vejo a minha mãe, eu vejo uma tia, uma avó, nessas mulheres que a gente está representando aqui. Então, dessa perspectiva de filha, eu estou muito emocionada mesmo de contar essa história. E essa oportunidade com Cláudia Raia, com Jarbas, muito grata. Estou emocionada, gente. E a gente fica pouco. Eu também, bom dia, gente. Eu também não sou mãe, mas sou filha, né? E como a Bia falou, nesse lugar de filha, eu tenho um número que eu faço a mãe que é divorciada. Então eu tenho um número que é a cada 15 dias, que eu entro no lugar do filho mesmo que viveu isso de ficar 15 dias com a mãe, 15 dias com o pai, porque meus pais se separaram, eu tinha 1 ano de idade. Então, eu também me vejo nesse lugar de filha e eu vejo o que minha mãe passou, né? Porque a gente se identifica em todos os lugares. Somos filhos, temos mãe ou tivemos, vivemos, avós, tias, né? Lógico. Então, assim, eu acabo me emocionando, né, de lembrar de tudo que minha mãe passou e o que eu passei também como filha de pais separados, né? Então, para mim, pega nesse lugar. Mas é maravilhoso, né, contar essa história, é maravilhoso perceber que isso, a maternidade, né, como diz que ser mãe vai descer no paraíso, né? E quando vocês assistirem a peça inteira, vocês vão entender realmente que minha mãe vai entender perfeitamente, porque aqui tem padecimento e tem paraíso também, né? Tem paraíso também. Deus fala maternidade, já desce o leite, né? Eu sou mãe, sim, agora o meu marido está com 20 anos. Pra vocês terem uma ideia, ontem ele estava fazendo aniversário, doente, e eu trabalhando. E ele, maravilhoso, ele falou: mãe, eu quero que você fique feliz, esteja feliz. Tem muitas questões, é interessante essa peça, porque ela é divertida e ao mesmo tempo ela é tocante, né? Que pega nele todo esse tema. Então, no momento também, o meu filho não está comigo, está com o pai, né? Em virtude do melhor para ele, então é muito difícil para mim não poder cozinhar, gente, todo dia com a criança. E essas questões, né, mexem muito com a gente. O menino
tornou independente, muitas vezes eu no palco, ele ficando sozinho 3 meses, virando um menino, um homem pro mundo, né? E eu nunca me cobrei como mãe, porque sendo artista ele ia comigo, dá teta, vai comigo, vai pra cá, vai pra lá. Nunca me cobrei, sempre dizer, eu volto. Esse momento específico eu estou me cobrando porque ele está longe de mim, né? Perto, a gente vai, mandamos comida, um estiramento de vez em quando, mas ele está longe de mim, do meu leito, que me abraça, que eu cozinho. Então eu nunca tinha vivido um momento sem o meu filho, diariamente, mesmo sendo presente, né? E lembrar da minha mãe, que é uma rainha que vai poder assistir. A gente fala, né, Dani? Agora eu entendo o que ela dizia, né? Escondida, chorando por tudo, né? Enfim, é um presente. Vocês perceberam, né? Tá todo mundo muito emocionado, tá? Loucura isso aqui. É isso que acontece. Mas eu queria aproveitar e agradecer também pelo convite, o Jarbas, como diretor, que eu não vivo sem diretor, e meu contador, faz tudo errado, ele me ajudou muito, porque a minha personagem, ela é engraçada. Eu vou falar da personagem, ela é engraçada, mas ela imediatamente ela vai para um fundo, chora em segundos, né? Porque as emoções pegam a gente assim na vida, né? Que ferrovia, todos nós. E eu não estava conseguindo, então ele me ajudou nessa curva, nessa concentração. Eu não teria feito nada, querido. Obrigada pela confiança, num momento muito especial. E eu vou trazer o meu filho de volta, se Deus quiser. Eu queria só falar um pouquinho. Foi um processo muito bonito. A gente ensaiou quase 2 meses e foi um processo realmente muito bonito, assim, de escuta e de aprofundamento e de emoções que vinham à flor da pele em todo momento, porque o espetáculo traz isso o tempo inteiro. Ele é muito engraçado, muito divertido, mas de repente a gente buraca e lembra de uma massagem da vida e se identifica. Então, também quero agradecer vocês quatro. Então, realmente foram 7 anos, né? Desde meu Destino a Ser Star para agora, o musical Mães. E são muitos processos, assim, né? Eu tenho mais experiência no audiovisual, então eu acabo fazendo mais televisão, mais cinema, por também ter um contrato vigente, né, com a Globo. E quando chegou o convite para fazer o Mães, que a Cláudia me convidou, eu tive algumas síncopes internas, assim, por quê? Como atriz, a gente acaba sendo defendida pelo personagem, né? O personagem mascara um pouco a gente consegue mostrar algumas habilidades, só que o canto, particularmente para mim, tem uma exposição, assim, da alma, do que você sente profundamente. E desde que eu engravidei, eu fiquei um tempo sem conseguir cantar. Primeiro que a minha gravidez foi muito desconfortável, eu vomitei durante 9 meses, eu emagreci, nossa, todas as tretas que vocês viram na peça também, eu tive a experiência fisiológica, assim, então foi um processo muito difícil. Depois que meu filho nasceu, aí são outros processos, né, de hormônios, amamentar um bebê, puerpério, todas essas questões atravessam muito, acho que a minha pessoa, né, antes do CNPJ eu ganhei o CPF. E quando chegou o convite de fazer o musical, a Cláudia falou, olha, é uma opereta, a gente mais canta do que tem cena. Eu falei, caraca, acho que eu vou ter que voltar a cantar. E aí foi um processo muito curativo, assim, né? O Gui, que é o nosso diretor musical, ele em vários momentos ele falou, essa notícia que eu começava a chorar. Compulsivamente. Eu já, Jéssica, foi linda essa cena, vamos tentar mais um pouquinho. Aí eu chorava de novo. Então é um processo de cura mesmo e de acessar novamente a minha voz. Porque, como eu fiquei muito tempo sem cantar, eu fiquei também na busca dessa identidade de novo, né? Quem é essa Jéssica depois de ter tido filho? Ela já tem 3, então sabe da experiência como é. A gente se transforma muito quando coloca um ser humaninho nele. Então foi um processo muito bonito e de desnudamento, assim. E eu tive uma sensação de cuidado e acolhimento muito grande de toda a equipe. A Sabrina também, nossa coreógrafa, que acompanhava diariamente os ensaios. Então eu me senti muito cuidada, muito acolhida, muito abraçada. E eu acho que isso está no espetáculo todo. Então, para mim está sendo uma honra voltar aos palcos, voltar a cantar com esse tema. Que aí para mim faz sentido. Eu acho que todos os trabalhos que eu escolho fazer
tem que tocar a minha alma como pessoa, como artista, e esse está tocando profundamente. Eu tenho uma pergunta, acho que todo mundo consegue palpitar nessa, que quando a gente fala do musical Mães, muita gente já fala, e o musical Pais, quando vai ter? Então, uma coisa que eu gostaria de perguntar é, quais temas contemporâneos sobre maternidade vocês acham que a gente pode discutir nessa peça, a gente precisa discutir nessa peça, e qual a necessidade da gente falar da maternidade hoje em dia e como esse musical representa isso? Eu acho que tem muitos temas da maternidade, e eu posso falar mais da paternidade, contemporânea. Eu acho que a gente aborda bastante temas, como uma mãe que precisa gerir um escritório de advocacia, estar no tribunal defendendo um criminoso e tem um filho em casa e o pai também sai para trabalhar e ela tem que passar na lavanderia para buscar a roupa. Então a gente fala muito sobre isso também, né? Sobre equilibrar os 11 pratinhos, como a Cláudia fala, porque isso é maternar, né? Ou uma mãe que tem 5 filhos e tem que dar conta de levar um pro judô, 2 na aula de canto e o marido está chegando em casa e não tem empregada e ela tem que dar conta de tudo. E então a gente fala muito sobre essa carga emocional e física, né, que o maternar traz, né? Porque por mais que o pai seja presente e divida todas as funções, a carga maior entra em cima da mãe. Isso é inegável, a gente sabe disso. Então a gente aborda muito esse tema assim, do espetáculo, né? E como é que é a solidão de uma mãe que tem que deixar o filho e passar o final de semana com o pai, só vai pelo domingo, e aí agora ela tem tempo para se divertir, para encontrar outras pessoas, ela não consegue, porque ela está ali sentindo o ninho vazio, ela ainda está nessa questão da maternidade. E também o abandono do ninho vazio, né, que também a gente aborda, porque essas crianças vão crescer um dia, como é que vai ser? Porque eu acho que quando a gente é pai ou mãe, o foco vira o filho, né? Parece que você sai da frente da sua vida, coloca o seu filho na frente e você vai ali orbitando em volta dele para dar conta dessa pessoa que está. Você tem que educar, você tem que criar, você tem que cuidar para ela não morrer na escada. Você tem que manter essa pessoa viva, né? E aí, de repente, essa pessoa vai crescer, vai fazer 20 anos agora fora, vai estudar e vai sair de casa. E como é que é isso? E agora? O que eu faço com a minha vida? Eu dediquei aqui 25 anos da minha vida para isso. Então a gente aborda isso também, esses temas contemporâneos. Se alguém quiser falar mais um pouco. E nesse sentido, a peça coloca o quanto as relações de amizade não terapêuticas são fundamentais para que a gente se fortaleça, para que exista, saúde mental, né? Às vezes a saúde mental ela é proporcionada pela amizade, pelas conexões humanas, pelas conexões de afeto. E acho que isso está bem enfatizado, né? Vira uma rede de apoio. Uma rede de apoio. Eu queria que o Guilherme Terra falasse um pouquinho sobre como ele pensou todos esses assuntos que nós falamos musicalmente, porque tudo isso vira música, né? E isso vira muito mais música do que texto nessa peça, né? Então eu queria que você, sendo homem, não sendo pai ainda, não sei se você quer ser, mas enfim, como é que você teve a sensibilidade de colocar todos esses assuntos de uma maneira tão emocionante no espetáculo que é o 80% música? Bom dia a todos. Eu acredito que foi... o trabalho foi muito baseado em cima da partitura. A partitura já foi muito inteligentemente escrita pela compositora, então a gente já tem músicas que mais ou menos vão direcionando para a gente, consegue entender onde vai ser um momento mais cômico, onde vai ser um momento mais informativo. Nada é informativo diretamente, nada é didático. Mas tem momentos que a gente coloca coisas aqui que realmente a gente para pensar, né? Durante a peça. Você tem umas informações incríveis e você fala, olha, eu tinha pensado sobre isso. Então a partitura já tem muita inteligência e acho que o trabalho foi muito mais em cima de me entender como essas 4 atrizes e a personalidade que cada uma delas ia trazer para cada uma dessas personagens, cada uma com as suas particularidades ali, e a partir disso que a gente foi montando, e acho que foi um trabalho muito, mais do que pensar na música, foi pensar nelas e trabalhar com elas e ver o que elas estavam trazendo e dentro também das discussões a partir de já das
montando as cenas, a gente começando a entender essas situações, a gente foi colorindo um pouco mais, entendendo que talvez o músico pudesse ser um pouco mais rápido, pudesse ser um pouco mais de voz, menos voz, aí pode ser mais falado, aqui a gente pode cantar mais, aqui vem com tudo, que aqui a gente está se divertindo mesmo. Então o espetáculo traz muito todas essas possibilidades, então, mas a gente descobrir até onde dava para ir, porque tem realmente muitas possibilidades aqui. Só complementar uma coisa. Eu acho que é muito bacana a gente falar também que essa equipe, né, Bruno, Sabrina, Dico, a produção, Natália, Gui, a Ana, a gente, nós somos uma equipe que trabalha juntos já há vários espetáculos há muito tempo, então a gente se entende muito, né? E falando só para voltar para a música, isso acontece em todos os setores, mas falando da música, a gente não precisa brigar, deixa a voz da atriz quebrar aqui, que é bonito, sabe? Né? A gente se entende, a gente pensa do mesmo jeito. Então essa unidade eu acho que é muito importante também na equipe, né? Que reflete na música e em todos os outros setores da música. Com a Cláudia Raia nos bastidores, se ela é uma mãezona para vocês, e da Cláudia Raia, eu quero saber se como uma mãezona ela deve deixar alguma do elenco de castigo em algum momento. Eu tenho uma história ótima com Cláudia Raia, tenho várias histórias com Cláudia Raia que ela nem sabe. Eu fiz um musical Hairspray, o primeiro musical há muito tempo atrás. E teve uma vez que a Cláudia foi assistir, e eu lembro de eu saindo, ela pegou o chale dela, era um chale da minha então, menina, você não pode sair assim, você é uma cantora. Botou esse chale, a gente foi pra casa do Miguel Falabella esse dia, que tinha uma festa lá, ela botou esse chale, me conhecia da festa. Como atriz, botou o chale da menina Louis Vuitton. Você não pode. Então, assim, a Cláudia tem essa coisa de mãezona mesmo, já há muito tempo eu percebi isso. E ela também, quando vai assistir um ensaio, dá dica pra gente, porque é uma grande atriz, comediante. Então, ela fala, pô, essa piadinha que pode ficar boa aqui nesse lugar bailarina, me dá dicas aí de balé. Então, tá sendo. É uma mãezona. É uma mãezona, tô amando trabalhar com ela. E os olhos emocionados. Ai, sabe? Eu não sei, gente. Olha, a primeira vez que eu trabalhei com a Cláudia, eu recebi um convite ao vivo no Domingão do Faustão. Foi, assim, uma grande surpresa. A Cláudia era jurada dos Todos Famosos. E aí, na hora, assim, ela falou, olha, eu quero falar uma coisa, você está contratada para fazer o meu próximo musical. E a Cláudia, ela é uma patroa, como eu digo, né, minha patroa, maravilhosa, porque ela cuida da gente nos mínimos detalhes, da gente, da produção. Eu e Jéssica somos do Rio, nós estamos aqui muito bem instaladas, muito bem cuidadas, muito bem alimentadas, muito bem locomovidas. A Cláudia, ela tem um cuidado especial que eu posso dizer quase nenhuma produção tem. Tanto cuidado, tanto zelo com a gente. Então, assim, é o nosso segundo trabalho juntas e demorou, né, pra gente voltar, né? Meu Deus, demorou muito. E eu fico muito feliz porque agora a gente sabe que a gente tem uma amiga para contar, uma amiga que cuida da gente, que é uma mãezona para todos nós e que a gente fica muito feliz porque o nosso trabalho, ele evolui, ele é muito mais bem realizado quando a gente sabe que a gente tem todo esse apoio. Então, minha amiga, muito obrigada por todo o cuidado e carinho que você tem com a gente. Agora ela vai dizer por que ela não deixou de castigo. A Cláudia, não sei se ela vai lembrar, nós tivemos... Eu sou velha, né? Eu sou antigas maravilhosas. Eu cantava no restaurante da Broadway, de cantores de garçom cantor, e daí eu estava lá cantando muito menina, e eu lembro da Cláudia subindo as escadas, menina, eu pequenininha, me abraçou, e nunca pude trabalhar com Cláudia, né? Teve outro momento também, que essa mãezona que ela parece aquelas lobas da Pietà que dá o leite do mundo. Aí nós perdemos um grande amigo, perdemos um amigo muito querido. Milhares de pessoas, a Cláudia lá, nunca esqueço, me abraçou e me secou as lágrimas e foi abraçando todo mundo.
Então, e agora eu estou entrando na menopausa e estou em negação. Aí a Cláudia fala pra mim, Giovana, mas o que aconteceu? Esse é o assunto. Eu falei, o quê? É a névoa. Eu vou te levar no meu médico aqui, você precisa. E com a peça, a gente só tem a ganhar, porque a Cláudia é uma referência inspiradora como atriz, grande bailarina, comediante, nem se fala, então, maravilhosa. E ela aqui nos ajuda muito, né? Então é uma inspiração. E agradeço esse convite, querida. E obrigada. Vamos espalhar o anel. Bom, eu sou mais novinha do bonde, né? Eu sou de 92. Então, quando eu encontrei com a Cláudia, a primeira vez que se encontrou, foi no evento da Globo, né? Os 60 anos da Globo. Cheguei ficando linda, né? Eu tudo bem, abracei, você quer vir pra casa e tal. Eu segui, sei lá, 2 semanas depois, foi muito tempo depois, ela me ligou convidando para falar sobre a peça. E aí, o meu medo foi, estarei em São Paulo, longe do meu bebê. Como é que você trabalha em outra cidade, tendo um filho que é um bebê? Eu falei, mãe, a Cláudia me chamou para fazer, vai fazer. Vai fazer. Eu falei, mas eu não sei nem um texto ainda. Você vai fazer, toda a uma estrela maravilhosa, você vai fazer, a maravilhosa atriz, bailarina, cantora, você vai fazer sim. Você tem que ter no seu currículo que você trabalhou com toda a noite. Claro, mãe. Com certeza. Então você vai, a gente dá conta aqui do mar e organiza com a e assim tem sido, né? Minha mãe, minha prima, minha família tem cuidado do meu filho para eu estar longe da minha cidade fazendo esse espetáculo. E desde o início então, eu me senti super abraçada e acolhida. Entretanto, São Paulo fez o quê? Assim que eu cheguei, fui assaltada na porta do hotel. Fiquei desesperada, mais puta ainda, porque eu sou do Rio de Janeiro e carioca. Achei um pouco mais. E aí, enfim, aí eu cheguei no nervosa no ensaio, assim, a Cláudia me falou, tá tudo bem? No dia seguinte, ela me encontrou, deu um abraço, eu falei, acabou ali, o meu chakra todos. E aí tem uma coisa que eu acho interessante, às vezes, né, no nosso mundo artístico, a gente ouve sempre falar muito das histórias das pessoas. E eu sempre ouvi muito bem falar sobre a Cláudia, mas quando você encontra pessoalmente, você começa a trabalhar, triplica. Então, assim, tudo que as meninas falaram, eu assino embaixo. E gostaria de trabalhar às vezes, os próximos musicais, e estamos aí. É tudo e mais um pouco. Só para constar. Agora tem que ser. Agora tem que ser. Virou a sala de casa aqui, vocês perceberam, né? Bota de castigo. Não bota de castigo, ninguém precisou ficar de castigo. Aqui é todos profissionalíssimas, maravilhosas, estrelas, brilham, comprometidíssimas. Esqueci de falar uma outra coisa que eu achei bonita, achei de um cuidado, que as meninas têm muito mais experiência no musical do que eu. E agora eu assisti alguns ensaios, e ela falou, olha, tem uma notinha ali, outra que acho que a gente precisa melhorar. Me deu os presentes, 3 aulas maravilhosas com o maestro, que é um cara incrível, o Marconi, que é um cara que saca muito dos musicais aqui em São Paulo. E isso para mim é de um cuidado e de um zelo, porque o que precisa ficar bem no espetáculo para que a gente servir melhor o público. Eu achei isso de um carinho e uma atenção cirúrgicos. Pronto, chega de falar de mim, né? Primeiro eu quero parabenizar vocês, né, por esse espetáculo. Eu sou mãe. Vou até me emocionar. Ai, meu Deus, vou chorar de novo. E é um tema assim, muito importante, que a gente como mãe, eu falando como mãe cega, assim, a gente pensa que tá sozinha, né? Mas na verdade a gente não tá. Quando a gente vê outras experiências, outras mães compartilhando tudo isso, não é uma dificuldade só minha por ser cega, mas de todas as outras mães tendo deficiência ou não. Então, eu acho que é um espetáculo muito relevante, assim, um tema muito relevante, que faz a gente se identificar bastante e principalmente ver que a gente não está sozinho. Né? Parabéns mais uma vez por trazer essa temática tão importante assim, para nós mães, principalmente. E outra coisa, como uma pessoa cega, eu queria saber se vocês pensaram de repente em trazer acessibilidade para o espetáculo, trazer o recurso de audiodescrição e libras também, né? Sim, temos acessibilidade, sessões em libras, temos sim, e audiodescrição também. A gente tem, acho que uma sessão por semana, ou 2 sessões na semana, né, não é isso? Nós temos sim, com certeza. É um público importantíssimo para a gente, de uma sensibilidade única. Então não podemos deixar de fazer. Muito obrigado. E também, eu acho que a gente tem que falar também que tem a questão da lei, né, que o espetáculo é incentivado,
além do cuidado da Cláudia com a produção que a gente sempre teve, também é uma contrapartida que a lei nos obriga, e eu acho muito importante que isso aconteça. Então, viva a lei, mano. Eu queria saber um pouco dessa questão da adaptação de outros países para cá, porque tem que ter adaptação para a brasileira, mas eu queria saber das similaridades, porque mãe é tudo mãe, em todo quanto é lugar, ou tem muita diferença que vocês notaram de coisas assim que não teria como fazer nenhum paralelo, ou tem muitas coisas que, nossa, é igualzinho no Brasil, impressionante. Obrigada, gente. Posso começar? Pode. Esse é um termo universal, como a gente falou, né? Então, tem assuntos que são universais a qualquer cultura. Esse é um deles, né? Isso é básico, assim. Nas nossas produções, vou falar para você, como eu estou junto, a Cláudia, quando ela tem uma experiência muito boa, a gente vai assistir o espetáculo, a gente ama, e ela fala assim, isso não funciona no Brasil. Isso funciona no Brasil, isso não funciona. Então, acho que tem que ter esse olho do diretor também, sabe? Eu acho que tudo pode virar um bom entretenimento, né? Mas tem coisas que são mais relevantes que outras. E eu acho que a Cláudia tem esse cuidado de fazer as produções, né? Quando a gente decide fazer alguma coisa, ela decide fazer alguma coisa, uma coisa que a toca, né? Que toca a alma dela, ou que ela sabe que vai tocar o público, ela conhece muito, né, o gosto do público brasileiro. Então, acho que tem... Só para abrir o assunto. Bom, é verdade. Primeiro, só consigo produzir, como a Jéssica falou, algo que toque na minha alma. Algo que realmente eu queira falar. É muito genuíno. A produção me deu uma ferramenta, não vai falar a menopausa aqui. Fala quando você falar. Autonomia. A menopausa não. A produção me dá uma autonomia de falar daquilo que me toca, daquilo que eu tenho vontade de dizer. Estou numa casa, estou com 2 espetáculos em cartaz, com 2 assuntos que me tocam profundamente. Mãe é um assunto muito único. Você falou de mãe, a outra começa a chorar, a outra cai de joelhos, é uma loucura, entendeu? É um lugar único, absoluto. E é um lugar amoroso, é um lugar do afeto, né? E quando você toca o coração do público com afeto e com amor, não tem erro. A não ser que a gente tenha errado tudo aqui, né? Mas na nossa experiência, a gente tem mais acertado do que errado, né? Isso não nos promete ser um sucesso, não é garantia de nada, né? Porque a gente sempre está na luta para melhorar, para falar, para tocar o público de maneira efetiva, né? Mas Cantando na Chuva, por exemplo, é só um exemplo. A gente foi ver em Londres, vimos o espetáculo. Quando eu vi, eu estava no fosso da orquestra, quase de ponta cabeça, tentando ver de como vinha a chuva, qual era o piso que eles usavam, já segurando meu pé e eu pendurado no negócio. Mas eu olhei e disse, esse Cantando na Chuva não me toca. Não é esse Cantando na Chuva que eu quero fazer no Brasil. Eu quero fazer outro, eu quero fazer um espetáculo que seja quase um filme ao vivo. Que é o grande afeto nosso, é o que está no nosso DNA, está na nossa memória afetiva, né? E realmente nós fizemos um Cantando na Chuva com um dos maiores sucessos desse país, né? Exatamente quase a réplica do filme, né? Inclusive um número que não existia no musical, que é um número do Jenny Kelly e Charlize. A gente comprou a parte do número, a música, para colocar dentro, porque também eu tinha um grande sonho de um dia dançar uma coreografia da Charlize, né? E acabou virando uma coisa muito interessante no espetáculo. Então, é isso, é produzir, é trazer assuntos que realmente toquem o público, principalmente agora no IA, né? Essas experiências ao vivo, a experiência do teatro é tocante, único e espetacular. Né? A função do teatro de transformar as pessoas, que elas saiam daqui diferentes de como elas entraram, isso não tem IA que possa mudar, né? Suprir. Então, realmente, o teatro, sempre será. Parabéns primeiro pelo espetáculo, eu sou do Lorena R7. Minha pergunta é para o Jadas. Jadas,
duas atrizes já comentaram de momentos emocionantes que elas tiveram de experiências com você, dirigindo. Mas o que o Jarbas pai trouxe para o Jarbas diretor? Deve ter, assim, alguns momentos marcantes para você. Para essa peça, né, para esse espetáculo, eu acho que o Jarbas diretor influenciou mais o Jarbas pai do diretor, mas porque eu vi um grande pai aqui também, né, na direção. E eu acho que agora, com a experiência da paternidade, eu fiquei mais afetuoso, mais amoroso, né, para chegar nos objetivos da dramaturgia, né, para conseguir a curva dramática de uma atriz, ou para conseguir que ela alcance aquela potência do canto que a gente precisa. Então, acho que o meu approach de diretor ficou mais afetuoso. Isso com certeza, posso te garantir. Oi. O texto, ele tem ele já tem essa conversa com a mulher de hoje. Né? Então, ele tem que ser falado com a pessoa que está assistindo hoje o espetáculo, e essa que é o desafio, né? De fazer a adaptação para situações que estão acontecendo agora. Ele é muito atual, ele é muito hoje mesmo. O que dá para falar mais sobre isso? Foram adaptações nesse sentido, né? De ficar atenta, de ficar ouvindo, de conversar com as pessoas, principalmente nessa questão de pontuar as referências, de ficar esse trabalho o tempo todo com referência. E as questões das músicas. As músicas. As músicas, elas são muito norte-americanas, mas você traz para a temperatura local. Né? Em cada país onde esse espetáculo foi montado, você tem que trazer para a temperatura, para os afetos locais. E isso não foi diferente aqui. Então, o trabalho musical também foi nesse sentido. Né? Tem muita referência norte-americana que vai acabar sendo adaptada para cá. Né? Acho que a Rita pode falar sobre isso também. E sobre clichês, são atrizes de hoje, são uma equipe de hoje e uma atenção muito grande para que sejam pessoas hoje fazendo espetáculo. Não tem uma romantização, existe um grande jogo, existe aquela coisa de amigas colocando as cartas na mesa e compartilhando suas dores. E eu acho que isso faz com que ele seja tão urgente e fale com todo mundo. Além de não romantizar, a gente toca em assuntos assim como depressão pós-parto, como é que bate com a depressão pós-parto, um comentário infeliz que é um gatilho para a depressão pós-parto em 2002 e hoje em dia, né? De uma mãe que é julgada porque fica em casa só cuidando dos filhos, né? Como se fosse um trabalho só cuidando dos filhos, só cuidando dos 5 filhos. Então, como é que isso a direção traz para o atual, né? Contemporâneo, porque talvez há 20 anos atrás essa mulher não exporia para as amigas lá da depressão pós-parto que sofreu isso. Nem sabia. Nem sabia, nem tinha nem nome para isso. E tem a mãe que sente falta quando ela não era mãe. No caso, também isso, a mãe que quase se arrependeu. Que lembra muito bem como é que era a vida dela, né? Que teve dois, né? Que teve gêmeos por acidente, uma noite de namoro no banco de trás de um sedã, né? E de repente se viu mãe, né? Nessa situação, e a vida dela deu o peso que nunca volta ao normal. O peso que nunca volta ao normal. O corpo que nunca volta ao normal. Mas tem uma música que a Jéssica, que a Helga canta, que é fofa demais. Ela nunca mais conseguiu voltar ao corpo. Elas falam muito sobre isso também. Os peitos, né? Tem um número maravilhoso sobre os peitos. A história dos peitos. Eu não vou dar spoiler aqui, mas é bem engraçado. Né? Então, todas as questões, o xixi que vaza, né? Todas as questões da maternidade sem romantizá-la, o que é o mais importante de tudo. Graças a Deus a gente agora está falando da maternidade e real. Através da comédia. E através da comédia, que é uma maneira de você rir de você mesma e todo mundo sair aqui com o coração aberto e sabendo lidar melhor com essas questões. Eu estou tratando mais uma sim. Vou colocar mais um detalhe sobre isso. Eu acho que principalmente o que protege muito esse espetáculo de parar no clichê é justamente que elas são 4 mulheres completamente realizadas.
como pessoas, né? Elas não se definem pela mãe que cada uma delas é. Isso é um detalhe dentro de toda uma situação, e aí dentro disso esses assuntos vão surgir de uma forma muito mais espontânea dentro dessa relação entre as 4 amigas. Então não é definido por isso. Então acho que isso também cria uma realidade entre elas, né? Inclusive esse calor que vem entre elas, assim, que eu acho que ajuda também a gente a se identificar com elas, não vê-las como clichês separados, mas como pessoas que poderiam ser minha mãe, minha tia, minha irmã, poderia ser uma dessas pessoas. Tem uma coisa que eu acho bonita também no espetáculo, aqui como eles falaram, cada personagem vive um processo diferente e elas também discordam de coisas e ainda assim tem essa sororidade, que essa amizade entre mulheres. Então a cena que eu faço com a gente não sabe cena em nenhum momento, né? Mas a minha personagem detesta a ideia de dar uma madeira e a outra defende a ideia de dar uma madeira para o filho. Então isso é bonito de ver também em vários momentos da peça, que elas discordam de algumas escolhas, mas ainda assim a amizade continua e o apoio, porque a maternidade ela é universal e ela também é múltipla. Cada maternidade é única, isso mostra no espetáculo todo. A gente começa aqui a cena falando, a culpa é sempre da mãe. E a culpa é sempre da mãe, não tem uma fórmula. A gente parece que está sempre errada, porque é isso, tem a mãe que tem 5 filhos, é dona de casa. Tem a mãe que trabalha, advogada, tem 2 filhos, mas pensa, será que eu não tinha que ficar mais em casa com meu filho? E aqui a dona de casa, será que eu deixei de realizações? E a que separou, que vai ser mãe agora morrendo de medo, porque a gente vai contando as histórias, ela fala, ai meu Deus, ser mãe é assim, não quero mais, a gente não dá tempo agora, Então, a culpa é sempre da mãe, não tem uma fórmula, né? A gente está tentando acertar. E a gente muito mais erra do que acerta, essa é a verdade. E depois eles se tratem na análise, né? É isso, fazer o quê? É isso aí. Você teve um filho recentemente, né, 2022, e a sua personagem está prestes a ter um outro filho. Eu queria saber qual conselho você daria para ela que está começando a embarcar nessa nova aventura. Qual conselho daria para a Dani? Assiste a peça, Eu acho que não tem um, né? Eu acho que é isso, são vários processos. Acho que a personagem, a Dani, por exemplo, ela teve uma gravidez provavelmente mais tranquila do que a minha. Então, acho que não existe um conselho, né? Existem algumas possíveis dicas, né? Se fazer exercício, se alimentar bem, porque você vai viver muitas transformações. Geralmente, como as meninas falaram, não tem fórmula, né? Não tem uma receita de bolo. Não tem. Eu acho, inclusive, uma grande cilada dar conselho para quem quer ser mãe ou para grávida. Existem informações, a gente pode buscar informações, dicas, mas cada experiência vai ser única sempre. Entendi. E para o elenco todo, eu queria saber, vocês falam que é canção, 80%. Tem alguma que é o coração da peça? Uma música, alguma cena, alguma coisa que para vocês é o que transmite? Tudo. Coração. Seja coração da peça. Gente, é a mãe do Gabriel. Não. Eu acho que é a mãe do Gabriel e eu acho que é o Crescendo. Eles vão crescer. Eu acho que são os 2 momentos de muito coração, assim. A Giovanna Zotti é uma atriz excepcional, todas são. Giovanna é um clown, né? Ela vai do riso ao choro, ela acessa lugares impressionantes e a gente se emociona junto com ela. Tem essas 2 canções e outros momentos também que tocam o coração da gente. Eu vi essa peça, a gente viu uma vez em Buenos Aires, eu vi essa peça umas 3, 4 vezes, vi 6 ensaios e continuo chorando no mesmo lugar. Então é incrível como toca isso, né? Eu, também respondendo a sua pergunta do conselho, o único conselho que eu dou para alguma mãe ou que quer ser mãe, eu aqui no alto dos meus 58 anos e com 3 filhos, seja mãe se realmente você quiser ser mãe. Se você quiser ser mais ou menos, não seja. Porque querendo muito já é perrengue. Né? E querendo mais ou menos é impossível. Né? As meninas querem falar? Então não pode me deixar de castigo. Mas eu acho que tem uma coisa que, falando do número, assim, eu acho que o primeiro número ele já estabelece a comédia do espetáculo e já estabelece sobre o que a gente vai falar. Que tem uma
Então, pequeno spoiler, né? Tem uma grávida, vai ter filho daqui a 3 semanas, que está romantizando, que eu vou ter um filho, é o momento mais feliz da minha vida, é a alegria, o que eu sempre quis, e de repente já vem 3 mães ali que olha, espera um pouquinho, que não é bem assim, vou te contar umas histórias. Então isso já está estabelecido no primeiro número, assim, eu acho que já a gente assiste e já dá ok, já sei que o código já se estabelece imediatamente. Muito obrigado, gente. E ajude a divulgar esse espetáculo, porque eu tenho certeza que vai emocionar muita gente, vai tocar muita gente. Muito obrigado.